Bom, neste vídeo vamos continuar ainda com o FTP, o VS-FTP, portanto em CentOS 7, mas aquilo que vamos fazer neste momento será a configuração do FTPS, FTP, portanto o File Transfer Protocol, mas o S vem então de Secure, onde é utilizado a ligação encriptada em TLS, portanto TLS Transport Layer Secure, um protocolo que de alguma forma já está a ser substituído e já foi substituído, ou então por SSL, que será então Secure Socket Layer, que já vai na versão 3, portanto em termos de utilização. Portanto, o funcionamento do SSL será então estabelecido durante a ligação que é efetuada. O cliente vai então ligar ao servidor na porta 21, portanto a porta que normalmente está então destinada. Nós neste momento estamos a utilizar com utilizadores virtuais e portanto o cliente faz então aqui o pedido, apresenta-se portanto ao servidor. O servidor vai então responder, neste caso enviando os dados, mas vai enviando e vamos também portanto, utilizar e configurar o sistema de forma passiva. A forma passiva implica, por parte do servidor, que ele vai enviar um conjunto de portas para que depois a comunicação seja estabelecida. Portanto, neste caso, inicialmente eles começam na porta 21 e depois é enviado um conjunto de portas, sei lá, de 20.000 até a 20.010 ou algo assim do género, e depois a comunicação entre cliente e servidor passa então a ser efetuada nessas portas. Portanto, é a configuração que iremos fazer. O SSL, neste caso, a utilização do SSL implica a utilização de uma chave. Agora não tenho aqui a chave, o dinheiro, a tia Olgas, não é? Portanto, a chave, não tenho aqui nenhuma chave. Se tenho para aqui alguma coisa que me possa servir de chave, qualquer coisa, por exemplo isto. Isto é realmente como chave. E então o que é que sucede? Portanto, vamos criar uma chave que vai então ser uma chave privada. Esta chave privada, e é assim que vai então funcionar depois, e qualquer ligação SSL ou TLS funciona desta forma. A mesma coisa sucede com o HTTPS, portanto isto no fundo é semelhante, ou o princípio e a chave até inclusivamente pode ser a mesma ao funcionamento do HTTPS. Neste caso, vamos criar uma chave privada. Desta chave privada vai então ser gerada uma outra chave. Vamos considerar que é esta a chave. Uma chave que vai então ser uma chave pública. Temos umas chaves bonitas hoje. Temos então uma chave pública que encaixa, imaginem, que encaixa perfeitamente, portanto, aqui com a chave privada. Havendo então esse encaixe, portanto, esta chave é enviada para o cliente e a partir deste momento é então encriptado. O cliente começa a enviar informação de forma encriptada para o servidor e o servidor vai desencriptar utilizando, portanto, a chave privada e volta a encriptar com essa mesma chave privada, enviando para o cliente e o cliente desencripta com a chave que é pública. Portanto, este é o princípio de funcionamento do tijolo. Vamos considerar isto o funcionamento do tijolo. É tirado um tijolo para o cliente. Portanto, então temos então chave privada e chave pública. Então, a primeira coisa que vamos fazer será criar chave privada. Nesta chave privada e pública, e para isso vamos então utilizar aqui um comando. Ora, vamos aqui ver, dentro do diretório etc barra TLS existem então PKI barra TLS. Temos então aqui um conjunto de fecheiros que são então fecheiros e pastas. Neste caso temos aqui um link
para uma chave que já está com o PEM, onde temos então aqui um conjunto de diretórios e de fecheiros de configuração. Temos inclusive aqui a configuração do OpenSSL com o qual vai ser gerado esta mesma chave. Dentro, por exemplo, do private será o que nós iremos colocar. Neste momento ele não tem nada, e dentro dos certos também vamos então colocar a chave pública que vai então ser enviada. Portanto, neste momento aquilo que temos é já algumas chaves que são então públicas e que estão a ser enviadas para, ou que serão enviadas para o cliente. Então, para criarmos a chave, fazemos então OpenSSL, rec, e vamos utilizar o protocolo 509 nodes. Depois vamos dizer que esta chave vai ser válida durante um ano, 365 dias ou 6, e vamos então criar uma new key com o protocolo, o algoritmo de encriptação RSA com 2048 bits. Pode ser maior ou menor. Obviamente que o maior número de bits vai implicar maior capacidade de processamento e, portanto, maior latência na comunicação. Agora depende também do hardware que está a encriptar e a desencriptar essa mesma informação. E vamos então dizer que o keyout, portanto, a chave de saída, que vai então ser a chave privada, vai estar dentro do etc. barra private PKI barra TLS, e vamos então colocar dentro do private, e dentro do private vamos então dar o nome vsftpd.key para identificar que é então uma chave privada. E a outra chave, aquela que vai ser enviada para o cliente, portanto a chave pública, então será com out, e vamos enviar também para o etc. PKI, para o TLS e para os certificados TLS, TLS certs, e com o nome vsftpd.pem. Ok? Portanto, desta forma, vamos só aqui ver que não temos ainda informação. SU-, password. Não temos então PKI barra TLS certos. Portanto, ainda não temos o fecheiro VFTPD aqui. Portanto, aquele que vamos criar, o PEM, nem tão pouco no private. Não temos ainda aqui a informação dentro do private. Vamos então criar a chave. Está aqui. Portanto, a primeira coisa então que vamos fazer será então o country name. Neste momento será então PT. O state ou province será então, podemos dizer que será então Extremadura. A localidade pode ser então Lisbon. A companhia pode então ser a nossa, GRSI, por exemplo, e depois a unidade organizacional em que ele vai ser colocado. Chama a atenção do seguinte: neste momento, como vamos criar uma chave que não está a ser certificada por nenhuma entidade certificadora, por nenhuma CA, portanto, exterior, e essas chaves podem ser compradas e certificadas, como é óbvio, esta informação não é muito relevante, uma vez que vamos utilizar internamente. De qualquer forma, se estivermos realmente a gerar essa chave, via esse certificado, via esse carimbo, os dados que são aqui colocados vão depois ser consultados a nível exterior, portanto, a nível da internet, se quisermos então inquirir da veracidade da chave. Portanto, neste sentido, qualquer informação que coloquemos aqui será irrelevante, uma vez que vamos aceitar a chave, mas na prática temos que colocar aqui os dados. Portanto, a organização aqui, nós poderemos então identificar esta organização como sendo 7 de redes. O hostname é também um hostname que deve de estar
a ser resolvido pelos DNS externos, portanto a nível da internet. Vamos aqui ver que hostname é que temos, que eu já, sinceramente já não me recordo. Servidor sets.local, vamos então dar este certificado, copy, paste, e portanto o e-mail address será, por exemplo, Emílio dos sets.local ou whatever, não é relevante, e a partir deste momento acabamos de criar a chave. Portanto, nesta chave, se nós agora viermos aqui e voltarmos a fazer o ls, já temos então aqui a chave que foi então criada e podemos também ver o conteúdo desta chave, VSFTPD. Portanto, estamos então a ver aqui, estamos então a observar a chave privada e aqui está ela, aqui está a informação, muito interessante. E temos também, neste caso, no certs, temos então a chave o vsftpd.pem e aqui temos então o certificado que vai ser enviado para o cliente. Após isso, uma vez que já temos então a chave criada, vamos então, já agora o comando que utilizei, onde é que foi? Foi aqui para copiar para o nosso documento de texto, copy, e vamos então agora aqui criar a chave pública e privada. Portanto, acabamos então de criar e então o segundo passo será então editar o ficheiro etc barra vsftpd barra vsftpd.conf e realizar as seguintes alterações. Temos agora aqui o conteúdo final do ficheiro. Vamos então ver e vamos editar este ficheiro. O que é que podemos fazer? Como o ficheiro já estaria ou já está a funcionar para os utilizadores virtuais, podemos, por exemplo, já aproveitar, uma vez que vamos fazer alterações, fazer aqui um copy-va vsftpd.conf para vsftpd.conf.virtuais. Este pequeno passo muitas vezes relivra-nos de dores de cabeça e de problemas. Estamos a falar aqui em 5.000 bytes, quer dizer, é coisa nenhuma. Isto já com os comentários. Portanto, então voltando novamente aqui ao mesmo ficheiro. Então fazemos um vim vsftpd.conf, o ficheiro base, e Enter. Portanto, este foi o ficheiro com que terminamos no outro dia. Vou só alterar aqui o banner, meter aqui um banner mais interessante. Temos então site FTP para users virtuais em TLS/SSL. Ok, chega. Então, temos aqui toda a informação que tínhamos feito, onde, recordando, portanto, os utilizadores estão em jailroot, portanto, eles não podem sair, eles podem escrever dentro das próprias pastas. Esta era então a configuração que tínhamos feito para os utilizadores virtuais e agora, a partir daqui, podemos então fazer a configuração para o TLS/SSL. Só assim para que estejam a ver. Portanto, o que é que vamos aqui adicionar? Portanto, aquilo que vamos adicionar será então, um pouco à semelhança do que sucede com o HTTP, que vamos ver dentro em breve, será então fazermos o SSL enable igual a yes, portanto ligar o motor de SSL, portanto ativar o serviço SSL. Vamos então dizer que allow a non-SSL igual a yes. Depois vamos então fazer o force local data SSL igual a yes. Depois vamos então identificar quais são os protocolos que vamos utilizar, ou que o VFTPD
consegue trabalhar. Aqui este SSL estava um bocadinho esquisito, estava SLL, é a próxima versão do SSL. Temos então SSL V, começamos então TLS V1, TLS versão 1 igual a yes, portanto ele vai permitir trabalhar com isto. Chama a atenção do seguinte: se quisermos realmente ter uma ligação mais segura, eventualmente vamos retirar daqui algumas versões da SSL que não são tão seguras, como por exemplo esta primeira versão. E neste caso diríamos que não, e depois todas as outras seriam então yes. SSL, todos os outros, ou acho que quiséssemos. SSL versão 2 também igual a yes. E agora vamos também fazer para a versão 3. E fazendo para a versão 3, vamos agora identificar ou dar a conhecer quais os certificados e onde é que eles se encontram. Então dizemos que utilizamos o RSA, que foi o protocolo que utilizamos, ou o algoritmo que utilizamos para gerar o certificado, e então dizemos cert file, onde é que se encontra, igual a barra etc barra pki barra tls barra certs barra e chamava-se vsftpd.pem, certo? Acho que era isto. O outro será então a chave pública, desculpem, a chave privada vai então ter outra configuração, RSE private, vai então estar o keyfile, vai então estar dentro, não dentro dos certos, mas sim dentro do private, e o fecheiro é .key. É assim, não é forçoso, e aliás em Linux não há a questão da extensão ou como os fecheiros terminam, portanto não poderia ser rigorosamente igual, tanto um como PEM, ou então terminarem OLA. No entanto, será, ou está mais ou menos pré-definido que os fecheiros privados são então key e os outros que são enviados são CRTs ou PEM, consoante aquilo do que estaremos a falar. Portanto, nesta situação, temos então aqui .key, vamos só indicar que vamos utilizar o SSL ciphers igual a high, portanto, para que ele possa então utilizar estas cifras. Portanto, esta configuração está feita, mas vamos agora verificar que vamos ter aqui um problema na ligação que tem a ver com a utilização do firewall. Portanto, vamos então gravar e vamos então fazer restart ao serviço. VSFTPD, não, desculpem, system ctl restart VSFTPD, ele vai então reiniciou, portanto não temos erros. Vamos agora ver aqui o status e verificar que ele carregou o fecheiro corretamente, sem problemas. E se nós IP address, portanto nós estamos a trabalhar então com o IP o 254, vamos pegar agora aqui num cliente, num set, nós vamos ter que utilizar o set porquê e para quê? Nós vamos utilizar então o set porque eu desconheço, e aqui a minha total desconhecimento, portanto a utilização de comandos ou de algum dispositivo em linha de comando de Windows que possa então trabalhar com SSL. Por isso vamos utilizar então aqui o FileZilla. E a nível do FileZilla, em primeiro lugar, vamos verificar se as máquinas conseguem falar uma com a outra. CMS é outra coisa. Portanto, se fizermos então ipconfig/all, portanto, verificamos que ele tem o IP 51. Vamos então fazer aqui um ping ao 192.168.10.254. Ele está a pingar, quer dizer que ele está a chegar lá, e agora vamos então estabelecer a ligação. Portanto, vamos aqui ao servidor e vamos fecheiro gestor, vamos então criar aqui um novo, já tínhamos aqui um anterior, novo sítio. O nome que vamos dar a este sítio pode então ser
sei lá, bacalhau. Como sabem, bacalhau é um animal mamífero que respira por guelras e de vez em quando vem cá acima dizer olá. Portanto, em termos de entrada, vamos então utilizar neste momento, e há também um outro protocolo que eu ainda não tinha feito aqui referência, que é o SFTP, em que o SFTP, e já agora, volto novamente aqui inicialmente, portanto, enquanto que esta ligação é feita à custa, portanto, da encriptação dos dados, utilizando chave privada e pública, há aqui um outro sistema, que é então o SFTP. Este SFTP vem de SSH FTP, que é algo diferente. O SSH FTP utiliza o SSH, então, o Secure Shell, e aquilo que faz, como nós sabemos, o SSH trabalha no porto 22. Portanto, neste caso, aquilo que sucede é que no estabelecimento de uma ligação entre dois pontos, mas utilizando então o porto 22, portanto, ou seja, em SSH, sobre ou por dentro do SSH, vamos então ter o FTP e a transferência então de ficheiros. Portanto, isso é o SFTP, enquanto que o FTPS é feito então com a utilização de uma chave pública e privada. Neste caso, os dados já estão encriptados. O FTP trabalha, isto aliás com um protocolo antigo que é sem encriptação, portanto é completamente transparente, mas como se encontra dentro de um canal, dentro do canal de SSH, portanto de um acesso seguro, é desta forma também seguro a sua utilização. Portanto, daí o facto de termos aqui o SSH. Portanto, vamos então fazer FTP, usar FTP TLS explícito se disponível. Vamos fazer interativo, ou então interativo, que é para ele perguntar qual é que é o utilizador. Por acaso podemos entrar já com o Bob, e vamos só identificar qual é o porto, poderia também ser, ou qual é o IP, aliás, poderia ser também o FQDN, se tivéssemos aqui o DNS, e a porta neste momento é a porta 21, portanto não há qualquer problema. Vamos então fazer ligar. Ele, na primeira vez, e como ele desconhece o certificado, apresenta-nos aqui o certificado com RSA, com a chave de encriptação, o nome do emissor, para quem é dirigido, para quem é que foi então feito, o e-mail, etc. E temos então aqui o protocolo que está então a ser utilizado. E podemos então confiar neste certificado. Isto porquê? Porque quando criámos o certificado, ele não foi assinado por nenhuma entidade certificadora e o FileZilla não tem conhecimento que esse certificado não tem conhecimento, portanto não tem lá o carimbo de uma entidade certificadora que seja reconhecida. Vamos dizer que ok, e ele pede então para identificar para o user Bob a palavra passe. Vamos colocar aqui a palavra passe. E o que é que vai suceder? Ele vai então, reparem que a ligação TLS já está estabelecida, ele vai obter a lista de pastas, mas depois não vai ser possível realizar a ligação. E porquê? Não vai ser possível realizar a ligação por uma situação bastante interessante. Ora, ele continua, mas bate na porta e não faz absolutamente nada. Portanto, vou fazer aqui cancelar e vamos ver. Tentação interrompida pelo utilizador, quer dizer que não há realmente a comunicação. Portanto, a comunicação estabeleceu-se no porto 21. Podemos voltar aqui ao PFSense, desculpem, ao CentOS, e portanto neste momento fizemos aqui um netstat-an tp grep vsftp. Verificamos então que ele tentou estabelecer, está a listen, na porta 21, tem estas portas, mas estas portas que estão aqui são então portas no qual ele iniciou a comunicação, mas o firewall não tem as portas abertas. Portanto, o problema está realmente aqui. Portanto, se fizermos então o systemctl status firewall d, verificamos então que ele está ativo e está então a funcionar. Então, o que é que temos que fazer? Neste caso, nota, vamos pôr aqui uma nota, como vamos trabalhar
trabalhar com VSFTPD em modo esqueci-me agora o modo passivo, em modo passivo, portanto, ou seja, indicando quais os portos ao cliente, portanto, a quem se conecta, temos de abrir esses portos no firewall. Ok? Aliás, podemos agora verificar o seguinte: se nós neste momento desligarmos aqui o firewall e se fizermos então stop, então parar o firewall, ok? Portanto, o firewall neste momento, o status firewall, ele está então em baixo. Se viermos, há muita coisa que tem em baixo, se voltarmos novamente a estabelecer a ligação, ele vai abortar a ligação. Damos aqui a palavra passe do Bob e neste momento, como podem ver, acedemos diretamente à pasta do POB e portanto temos aqui o conteúdo e poderíamos também transferir sei lá, documents, não sei o que é que tenho para aqui, desktop ini, podemos também password e reparem então que podemos então transferir para o Bob. Portanto, se formos aqui ao servidor, não sei se tenho aqui o netstat, tem. Ok, neste momento reparem então que a ligação está então estabelecida na porta 21 e foi então em modo passivo. Uma vez que o firewall não está a trabalhar, temos então aqui estas portas 49, 1162 e 49.160. Então o que é que temos que fazer? Temos então que identificar que portas é que queremos com que o servidor vá trabalhar em modo passivo e temos que adicionar essas portas ao firewall. Portanto, então agora aqui o que é que vamos fazer? Adicionar uma range, uma gama de portas ao firewall com as quais pretendemos que seja utilizada pelo VSFTPD em modo passivo. Ok? Então, para fazermos isso, vamos então aqui, vou renumerar isto para 4. Vamos então para 2. Vamos então começar por verificar em que zonas estão as placas com as quais estamos a servir com o VSFTPD. Portanto, uma vez que nós estamos a trabalhar com a rede interna, então aquilo que vamos fazer é o seguinte, portanto, vamos então identificar e para isso fazemos firewall -comment e dizemos então -menos list. E se nós fizermos aqui all, ele vai então mostrar firewall não está running. Vamos fazer o start ao firewall e portanto agora list all, ele neste momento nós só temos uma zona que está ativa. Neste momento, esta zona nós temos o ETH1, que é onde temos a placa de rede a trabalhar, ela está ativa e está na internal. E que protocolos é que ele está a aceitar? Neste momento os serviços serão estes e está também a aceitar a porta 21. Aliás, se nós fizermos então o firewall -config, podemos então verificar que temos o FTP a trabalhar, está na zona interna e as portas que estão a escutar neste momento são estas. Ok? Então, neste caso, aquilo que podemos fazer é, podemos também utilizar aqui um outro comando, all zones. Portanto, desta forma nós podemos então ver todas as zonas que
estão a trabalhar. Temos então uma zona bloqueada, a zona DMZ, não temos regras nenhumas, a drop, a external, e temos então aqui a internal, portanto onde temos os mesmos dados. Eu vou copiar esta informação para para vós, depois vossos meceses, por só isto aqui no servidor, na máquina. Portanto, temos então aqui as zonas, Rebebel, Pardais, Oninho ok, temos então agora aqui. Portanto, a zona que nós queremos afetar e onde está a placa, obviamente se a placa for alterada, ficará. Portanto, aquilo que queremos alterar será adicionar aqui uma range de portas. Portanto, será então aqui adicionar uma range de portas. E pode ser, quais eram os portos com os quais estávamos a trabalhar há pouco? Já me esqueci. Devia estar para aqui. Um netstat. Portanto, nós estávamos a trabalhar com a porta 49.160, então podemos também fazer qualquer coisa desse género. Portanto, vamos então um range de portas que começa no 49.160 e que vai então até ao 49.170. Vamos abrir aqui 10 portas, ok? 10 portas que vão ficar então em TCP. Então, para realizarmos este comando, temos então que fazer o seguinte. Portanto, temos então agora aqui 3, adicionar os portos ao firewall. Então fazemos firewall -cmd de forma permanente, também pode ficar no final, e agora a zone com a qual nós estávamos a trabalhar é igual a internal. Portanto, cada um terá que ver com que zona é que está a trabalhar e onde quer adicionar essas portas, e depois vamos então dizer add a menos a porta, e vamos dar então a tal range que era 49.160 até 49.170, e o protocolo que queremos adicionar é então TCP. Ok? Portanto, é isto que iremos então fazer. Após termos feito isto, obviamente que temos então que fazer o firewall -cmd reload. Ok? Ora, vamos então realizar o comando copy, Shift Ctrl V. Se nós agora voltarmos a fazer o mesmo comando de há pouco, all zones, vamos então verificar que na zona interna ele ainda não adicionou porque nós ainda não fizemos o reload, certo? Portanto, zones, e agora vamos então fazer o reload. E após termos feito o reload, se voltarmos a fazer o mesmo comando anterior, então vamos verificar que ele já adicionou aqui as portas. Estão a ver? Só após o reload é que ele, de facto, foi aqui um comando que fizemos, há pouco no internal ele não tinha ainda aqui as portas. Portanto, só após o reload é que ele carrega estas mesmas portas. Mas isto ainda não terminou. Portanto, para além disso, vamos agora ter que identificar 3.1, configurar o VSFTPD para que funcione de forma passiva. Ok? E portanto, nós vamos ter que adicionar aqui algumas linhas. Ora, voltando aqui novamente ao sistema, portanto aqui temos insert, e agora temos então a configuração PD em modo passivo para os portos 46.000. Que número é que era? Já não me recordo. Esqueci-me. 49.160. Vocês não estão com atenção.
49.160 até aos 49.170. Então o que é que temos que dizer? Vamos então, neste caso e para o firewall, dizer então que vai trabalhar em modo passive, enable, igual a yes. Dizemos também que passive max port, o max, será então os 49.170. 170 é um bocadinho maior do que 190, não? 160. E passive min port vai então ser 60. Ok? E portanto, desta forma, nós estamos então a identificar tudo isto. Portanto, eu vou agora gravar o fecheiro, vamos fazer restart e vamos ver se funciona e já copio a informação para aqui. Portanto, Ctrl L, service restart, service da, isto é defeito de fabrico, systemctl restart vsftpd. Portanto, ele reiniciou e vamos agora aqui ao cliente. Portanto, podemos então verificar que neste caso status vsftpd, ele está então a correr, o firewall idem também, e temos neste momento, agora vamos desligar esta ligação e vamos então FileZilla, vamos aqui, vamos então ao bacalhau, o Bob, a password, desculpem, já lá está o Bob. E ok, e já entramos automaticamente. Podemos também desligar a conexão. Eu acho que é assim que se desliga, não é? E agora podemos ligar bacalhau. Só que eu queria agora mudar. Esperem, vamos só aqui fazer uma configuração aqui do fecheiro. Gestor de sítios. Temos então duplicar interativo, mas o utilizador vai ser um qualquer. Ligar. Portanto, ele pede o utilizador aqui. Vamos entrar agora com a Alice. A Alice também tem voto na matéria. E entramos então no site da Alice. E podemos voltar a colocar aqui o desktop ini, a password da Alice. E se formos agora aqui ao servidor, se fizermos então um tri menos F, nós tínhamos MNT, né? Tínhamos isto no MNT, RAID, home virtuais, pode ser assim. Então reparem que home virtuais, olá pai. Sim, ok. Temos então aqui o Bob que já tem o desktop ini e temos também aqui a Alice que já tem também o desktop ini. Ok, o vídeo já está grande, eu vou parar. Falta-nos aqui uma outra situação que ainda não está solucionada, que é o de termos dois daemons a funcionar, neste caso com os users locais. Ok, então